Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve. E que o Senhor possa falar conosco aí, mais uma vez, por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Marcos. Eu vou ler o capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber a parte da produção. Glória a Deus. Somente até aqui para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, aqui é a parábola dos lavradores maus. Quando o Senhor Jesus começa a parábola, ele fala para lhes ensinar. Esse lhes ensinar se refere aos sacerdotes, mestres da lei e os líderes do povo. Era uma assembleia de pessoas, formada por 71 pessoas que faziam parte dessas três categorias de pessoas: mestres da lei, sacerdotes, que eram os fariseus e os saduceus, e os líderes do povo, que eram os próprios políticos que estavam ali. E o Senhor tentou lhe ensinar justamente porque eles queriam saber quem tinha dado a autoridade para Jesus. Jesus, em sua graça, tentava salvar até mesmo aquelas pessoas que estavam com o coração mais endurecido. Se tem pessoas que representam um coração bastante endurecido, é justamente e endurecido para ouvir a palavra de Deus, que não aceita, é justamente os próprios líderes religiosos israelitas. Eu gosto de Atos 5:29, quando Pedro está pregando diante deles e eles tentam convencer Pedro. Pedro vira para eles e fala assim: convém-nos obedecer mais a Deus, importa-nos obedecer mais a Deus do que qualquer autoridade humana, porque a intenção desses fariseus, dessas pessoas, era justamente deter o domínio sobre as pessoas, e muitas vezes por meio do medo, por meio da aparência. Então o Senhor tentou lhes ensinar, mas eu quero trazer isso para a nossa vida no dia de hoje, para aquilo que o Senhor quer falar. A palavra fala: então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Irmãos, as parábolas elas eram usadas bastante, e isso aqui serve justamente para confundir o inimigo. Eu quero dizer, Jesus vai confundir o seu inimigo. Jesus não vai entender. As pessoas que, quando viram trabalhar de Jesus, quando viram trabalhar de Deus em sua vida, não vão entender em nada. Em Mateus capítulo 13 fala: porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Irmãos, o que está falando? Que eles não conseguem compreender, e que até pode-se dizer que é uma ação de Deus justamente para confundir o inimigo. Deus assim escolheu revelar a sua vontade aos pequeninos. E Paulo relata muito bem quem é os pequeninos na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 21, ele vai falando que a loucura da pregação é justamente que a cruz, ele fala assim que o evangelho é loucura para quem está perecendo, mas para quem está sendo salvo, para quem o conhece, ele é poder de Deus. E ele vai falando que Deus usou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as coisas vis para confundir justamente aqueles que pensam que são. Então nós devemos entender isso. Jesus usa os improváveis, e talvez você seja um improvável e esteja perguntando: Alisson, mas eu não vejo. Você é um sério candidato. Se você não vê em si capacidade, o Senhor não depende da capacidade sua para fazer uma obra. Ele mesmo já providenciou tudo. E é disso que essa palavra fala, que ele já providenciou tudo para nós, meu irmão, da graça de Deus. Agora, as pessoas que querem ver graça só sobre vamos dizer, um círculo favorito de Deus, como se Deus tivesse filho favorito,
eles já estão condenados. Então, eles não vão entender o que Deus está fazendo. E é de propósito, é justamente para confundir o inimigo. Eu quero falar, Deus vai confundir o seu inimigo. Deus vai confundir os seus inimigos. E ele usa a seguinte parábola, ele fala: um homem plantou um vinhedo. Irmãos, o vinhedo somos nós. O vinhedo ele tem um propósito, que é justamente produzir o bom vinho. O vinho fala justamente da alegria e da leveza. Eu ministrei sobre isso em outra parte, mas o vinho fala também do Espírito Santo. Está falando do recebimento do vinho, do sangue de Jesus que morreu na cruz por nós. A vinha, ela se refere justamente a nós. O Senhor nos plantou nesse lugar. E quando nós vemos em Gênesis 1, nós percebemos que o Senhor já nos deu toda a provisão. O Senhor começa primeiro, ele primeiro separa os firmamentos, depois ele dá limite aos mares, e depois ele fala para a terra produzir as árvores, para as árvores ele fala para a árvore produzir os seus frutos. Só depois ele coloca o homem no meio do jardim para lavrar e para guardar. Isso está tudo relatado em Gênesis 1. O que eu quero dizer é que Deus, antes de criar o homem, ele criou toda a provisão necessária. E quando nós rejeitamos a graça de Deus, provavelmente nós teremos um problema na caminhada. Eu quero repetir. Quando nós rejeitamos a graça de Deus, provavelmente nós teremos problema na caminhada. Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele está falando justamente porque se nós temos a missão de lavrar e guardar, nós não estamos eximidos do trabalho. Não, nós não somos isentos do trabalho. Pelo contrário, o Senhor quer trabalhar junto conosco, e nós vamos ver. Olha, perceba, ele vem trazendo, ele começa falando, construiu uma cerca. Uma cerca se refere a um muro. O muro, ele tem algumas tipologias na palavra. Ele significa proteção. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, e é justamente contra o nosso inimigo, contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás. Em Eclesiastes 7:10 fala que se a cobra vê um buraco no mundo, uma brecha no muro, ela entrará e picará o dono da casa. E a cobra se refere justamente à ação de Satanás. Mas Deus é a nossa própria muralha. Em Zacarias 2:5 fala que ele é a muralha de fogo para aqueles que creem no Senhor Jesus. Então ele construiu uma cerca, mas a cerca também fala da limitação. Nós temos uma área de atuação que deve ser respeitada. O limite do muro. Toda casa tem muros. Você já viu aquelas casas, por exemplo, que elas têm grade na porta, então as pessoas às vezes passam na porta e ficam olhando tudo que você está fazendo lá dentro, aquilo incomoda. Então o limite serve tanto para nos proteger, mas também serve, por exemplo, em determinado momento para nos guardar. Por exemplo, nós não dormimos ao relento, nós dormimos seguros pela proteção do nosso Deus. E a palavra fala que aquele que nos guarda não dorme. Todo cuidado está diante do Senhor. E ele fala assim, construiu também um tanque de prensar. Percebe, ele plantou e construiu. E essa é uma obra do Senhor, é a obra. O tanque de prensar fala de Jeremias 18, versículo 4. É o nosso processo. Como eu disse no começo, as uvas, ela tem um propósito específico. E nesse caso, do vinhedo, era justamente para produzir o bom vinho, para produzir a alegria e a leveza durante os momentos de festa que nós teríamos, durante os momentos de celebração. Logicamente, depois de todo o trabalho, de todo produzir, o Senhor quer que nós tenhamos alegria. Jesus fala para os discípulos, ele se coloca ali como uma videira e fala que sem ele nós não podemos fazer nada, em João 15. Mas ele fala que depois de um pouco de sofrimento nós teríamos alegria completa. E fala, o tanque de prensar fala justamente do processo que é dado. A uva era colocada nesse tanque de prensar e ela era amassada mesmo para... Sabe, além de espremer para sugar o seu suco, aquilo que se transformaria em vinho, ela também exalaria um cheiro, e aquele cheiro tem um significado todo especial, é o perfume de Cristo. Em Jeremias 18, versículo 4, fala que nós estamos na mão do oleiro, e que às vezes o barro se desfaz. É justamente esse é o tanque de prensar. O tanque de prensar é o próprio Senhor. E a palavra fala que mesmo que nós desfaçamos, o Senhor não desiste de nós. Ele recolhe todo o barro,
arranca as impurezas até que o vaso se torne um vaso de honra para ele. O tanque de prensar vem com essa mesma finalidade, pelos processos, fala do processo daquele que nós estamos passando. E eu gosto dessa última parte, uma torre para o guarda. Esse eu quero ler com vocês um versículo que está em Ezequiel capítulo 33. Preste atenção nesses versículos. Versículo 1 fala assim, mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem ao seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpadas pela sua própria morte. É forte essa palavra, né? Mas está falando do atalaia, da torre de vigia. O atalaia é aquele que ficava na torre de vigia. Quem são os atalaias? O Senhor estabelece, meus irmãos, atalaia dentro das próprias casas. Dentro da própria casa é o valente, aquele que foi chamado para o resgate, aquele que foi colocado diante do Senhor com um propósito. E ao longo da história da Bíblia, os profetas de Deus. Mas a verdade é que as pessoas não costumam dar muita atenção para esse tipo de pessoa. Em Amós 3,7, fala assim, certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu plano a seus servos e profetas. Servos e profetas. Os servos é o valente. Agora perceba como Ezequiel trata os oráculos de boas novas, irmãos. Ele fala quando o Senhor enviar um país contra um país, ele está justamente falando de um preparo para a guerra, sabe? E está falando de nos ensinar a lutar contra o inimigo das nossas almas. Afinal de contas, ele está nos ensinando a esmagar o inimigo debaixo da lama dos nossos pés. A palavra fala que ele dá um sinal pro atalaia avisar o seu povo, mas se eles não tomarem as providências necessárias, serão culpados da sua própria morte. A torre de vigia também pode ser colocada como o nosso quarto de oração, irmãos. Em Mateus 6,6 diz que os nossos problemas nós devemos levar na intimidade do quarto, quando for orarem. E o atalaia, ele fala justamente também da oração, porque eles soavam a trombeta, né? E a trombeta fala da oração, justamente para avisar o povo. Como ele ficava no alto e ficava de longe, ele tinha uma vista privilegiada, ele via quilômetros que o inimigo ia usar. Às vezes as pessoas não davam atenção porque não conseguiam ver com seus olhos, pensava que o atalaia era maluco, que o atalaia era louco. Mas preste atenção, porque o Senhor de tempos em tempos ele vem. Olha, ele fala, depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu a um lugar distante. Está falando justamente desse povo. Ali, no contexto, ele está falando para os fariseus, para aqueles mestres religiosos. Algumas pessoas que ficam sobre as outras, que têm uma intimidade maior com o Senhor, que conseguem perceber o mundo espiritual, sabem que o perigo é iminente e que algumas coisas devem ser corrigidas, que algumas providências devem ser tomadas. Isaías se apresenta diante do rei Ezequias, fala assim, põe em ordem a tua casa, porque o Senhor, em 3 dias, eu não me lembro o tempo, mas em 3 meses ou 3 dias, você fala, Ezequias vira o rosto contra a parede do palácio, e fala contra a parede, é justamente contra a estrutura, tá? É um sinal de desânimo, fala, Senhor, lembra-te das obras que eu te fiz. A palavra fala que antes de Isaías sair do palácio, ele mandou Isaías retornar com a própria mensagem, com a outra mensagem. O Senhor tinha concedido 15 anos de vida, e durante aqueles 15 anos foi que surgiu a descendência de Ezequias. Ezequias ainda não tinha filho, surgiu o rei Manassés, mas nós precisamos compreender, porque Ezequias tinha sido um rei piedoso, e ele lembrou o Senhor daquilo que ele tinha feito, e lembrou o Senhor das promessas. É isso que um atalaia faz. Ele guarda e vigia, é isso que um lavrador faz, ele rega, sabe, com as lágrimas da sua oração, aquilo que o Senhor deu para ele cuidar. Não podemos ser negligentes e pensar que vamos levar a vida, meus irmãos, sabe, deitado no chão, fingindo de morto, achando que nada aconteceu. Esse é o nosso papel, esse é a nossa vida aqui. Eu quero terminar porque ele fala, no tempo da colheita da uva, eu quero te dizer, meu irmão, vai ter uma colheita.
E aí, o que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem plantado? Tem uma colheita, e eu creio que vai ser uma colheita próspera, a qual o Evangelho fala justamente para os apóstolos, aqueles que ouvem a palavra com atenção, 30, 60 e 100. Você tem vindo aqui, você tem ouvido a palavra. Então, sabe, no tempo da colheita o Senhor virá. Olha, a palavra fala assim, ó, no tempo da colheita enviou um dos seus servos para receber a parte da produção. Aqui fala de um dos seus servos, fala desse mesmo servo, mas está falando justamente de um tempo de colheita. O Senhor vem para observar. Ele já observa tudo que nós estamos fazendo, mas de um tempo em tempo ele vem justamente para, vamos dizer, fazer uma averiguação. E eu quero terminar aqui porque eu creio que está bastante próximo, principalmente do Brasil, nesse tempo. Esse país é um país de promessas. Embora o cenário que nós vivamos não condiza com a promessa, creio que Deus é fiel. Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para se arrepender. Acaso ele promete e deixa de agir, deixa de cumprir, acaso ele fala e deixa de agir. Então nós precisamos entender isso, porque ele é fiel, mas jamais esquecer que tem a parte dele. Qual que é a parte dele? Eu gosto de eu ouvi esse versículo no começo da minha caminhada. Ele fala muito de mim. Ele está em 1 Crônicas, capítulo 16, justamente no versículo 9. Ele fala assim, ó: deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Toda a glória deve ser dada a Deus, meus irmãos. Lembra que Ele que nos fortalece ao trabalho, Ele que nos ajuda, Ele que nos dá o trabalho. Tudo que nós precisamos, a fé vem dEle. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Mantenha os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Ele colocou em nós o querer e Ele opera em nós o realizar. Então nós devemos, sabe, olha, nós devemos prestar sempre a glória a Deus, entregar toda a glória devida ao seu nome. Ele fala, ele continua falando, tragam ofertas e venham à sua presença. Está falando justamente das nossas lágrimas, das nossas ofertas de oração, daquilo que nós nos importamos, aquilo que adoece o nosso coração, pessoas que desviaram-se do caminho, e nós ofertamos. Não só a oferta financeira, pode ser também, mas tudo que você faz para o Senhor, meu irmão, faça de todo o coração, faça com excelência, coloque o teu coração, a tua alma e a tua mente, todas as tuas forças, e faça como se fosse para o Senhor. É assim que Paulo fala. E no final ele fala, adorem ao Senhor em todo o seu santo esplendor. Está falando justamente daquilo que nós viemos fazer. E chegará o tempo, João 4:23, e chegará o tempo, e de fato já chegou, que os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus com todo o seu ser. Meu irmão, quando nós rejeitamos a graça de Deus e tudo que Ele nos deu de provisão, nós teremos problema, mas justamente quando nós amamos a Deus intensamente, a nossa vida se endireita. Ame a Deus intensamente, a sua vida se endireitará, a vida do irmão Alisson se endireitará. O segredo está justamente nisso, de colocar e fazer como se fosse para o Senhor. O Senhor tem recompensas maravilhosas para o nosso sacrifício, o Cordeiro tem a recompensa. Então descanse em Deus que te prometeu, mesmo que você não esteja vivendo um momento, talvez você está passando pelo tanque de prensar, meu irmão. Talvez você está passando pelo tempo de construir um muro, talvez você está passando pelo tempo de vigia, mas é uma etapa atrás da outra, não para. E as dificuldades, elas são inerentes a todas elas. Que você possa, sabe, receber isso no teu coração e saber que no final de tudo vai ser lindo, porque o Senhor é bom e Ele tem recompensa sim. Que Deus abençoe, a paz do Mestre esteja com você.